galera, canal Rede Esportiva aqui na área, e vamos falar agora como é que ficou o Campeonato Brasileiro. Mas antes, se você está se perguntando por que canal Rede Esportiva e tal, é que eu tava percebendo. O nome do meu canal antes era Galo Mineiro, mas ele não fala sobre só o Galo para ter esse nome. Ele fala de Champions, fala de seleções, Copa do Mundo, Brasileirão. Então faz mais sentido ter esse nome, por isso que eu decidi mudar. Agora a abertura eu só vou mudar daqui uma semana para dar pelo menos tempo de ter existido. Mas agora vamos pro vídeo. Vamos para Palmeiras e Bahia, onde o Palmeiras ganhou do placar de 2-1 sobre o Bahia. Com um golaço do John Arias aos 42, o Bahia empatou com o David Duarte aos 59, mas o Santiago Ramos fez o 2-1 para o Palmeiras, que foi um gol contra, inclusive. E agora o Palmeiras, se eu não me engano, ele estava embalado de 6 vitórias seguidas no Brasileirão. É líder isolado. Agora vamos para São Paulo e Cruzeiro, onde teve uma fala do Arthur Jorge que falou que o Cruzeiro só precisava de uma vitória para começar a embalar. E logo depois disso, o que aconteceu? São Paulo faz 1-0 com o Caleb de pênalti. Depois vem o Ferreirinha, faz o 2-0 aos 16. O Christian faz o 2-1 aos 47. Aí até aí chegou o segundo tempo. Pelo amor de Deus, Ferreirinha humilhou, fez um gol aos 62 e o golaço dele, menino, nos acréscimos no finalzinho do jogo. Hat-trick do Ferreirinha no 4-1 do São Paulo. E Cruzeiro ganhando um chocolate de Páscoa. Também tivemos Coritiba e Fluminense, onde o Coritiba fez o 1-0 com o Thiago aos 74, já no segundo tempo. Aí vem o John Kennedy, que está sendo o maior goleador entre os times cariocas, e fez aos 81 minutos. Se continuar nesse ritmo, vai ser artilheiro no campeonato, porque praticamente toda a partida do Fluminense, um gol é marcado pelo John Kennedy. Também tivemos Flamengo e Neymar, que não estava na partida, do Santos, onde o Santos abriu o placar com outro golaço do Lautaro Dias, onde o Léo Ortiz até agora tentando achar ele. Só que aí veio o Pedro empatando para o Flamengo aos 64, já no segundo tempo. Jorginho, alguns minutos depois, faz de pênalti aos 71 e o Paquetá, a jogadinha do Paquetá, faz aos 89 com um golaço. Também tivemos meu galão da massa e o Atlético Paranaense, que nesses duelos dos Atléticos, o Atlético Mineiro venceu pelo placar de 2-1, com um gol do Victor Hugo aos 6 minutos, um golaço do Scarpa aos 80 e 8 minutos depois o Julimar diminui para o Atlético Paranaense e acabou por aí. Agora vamos para Mirassol, que não está mais no Prime, e Bragantino, que também, junto com o Atlético, vem de 2 vitórias seguidas. O Bragantino venceu o Flamengo de 3-0 e agora o Mirassol de 1-0, com o gol sendo feito pelo Isidio Pita aos 51. Também tivemos Vasco da Gama e Botafogo, onde o time do Renato Portaluppi, mais conhecido como Renato Gaúcho, abriu o placar com o David aos 61, mas o Botafogo virou com o Lucas Vidalba aos 66 e o Matheus Martins fez aos 79 2-1 para o Fogão, que também está começando a embalar nesse campeonato brasileiro. Tivemos Grêmio e Remo, onde ficou no 0-0. Grêmio que ainda podia ter tido chances, já que o Remo ainda teve um expulso, que foi o Iago Pikachu aos 68. Tivemos Corinthians e Internacional, onde no segundo tempo o Internacional marcou com o Bernabé aos 78. E com essa derrota, o Corinthians anunciou a demissão do técnico Dorival Júnior e já está com conversas muito encaminhadas com o Fernando Diniz para assumir esse cargo. E o nosso último jogo foi Chapecoense
e Vitória, onde a Chapecoense abriu o placar com o Neto aos 87 no segundo tempo. O Vitória empatou com o Mateuzinho de pênalti nos últimos minutos e ainda teve um expulso. Então, não teve vitória do Vitória e nem da Chapecoense. Então é assim que está a tabela do Campeonato Brasileiro. Palmeiras é o primeiro, São Paulo é o segundo, Fluminense o terceiro, Flamengo em quarto, Bahia em quinto, Atlético Paranaense em sexto, Coritiba em sétimo, Atlético Mineiro em oitavo, Bragantino em nono, Botafogo em décimo, Grêmio décimo. Continuando, Vasco 12º, Inter 13º, Vitória 14º, Santos 15º, Corinthians 16º, e aí vem a zona do rebaixamento, com Chapecoense, Remo, Cruzeiro e Miras. Nessa rodada do Brasileirão, foi uma rodada com muita emoção. O Palmeiras segue sendo líder isolado, São Paulo tá na vice-liderança, né? E também vamos destacar aqui também Botafogo, que virou o clássico, Internacional, que ganhou do Corinthians, que ganhou Supercopa, Paulistão e Copa do Brasil. E também tivemos o Galão da Massa, que está vindo de 2 vitórias seguidas, está começando a melhorar no Campeonato Brasileiro. Então, tudo de bom. Mas esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e falou!